Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos à Semana de Ambientação do segundo semestre de 2020 do Instituto Federal de Brasília, Campo São Sebastião. Eu sou Marcela Souto e estarei novamente aqui conduzindo as atividades hoje do terceiro dia da ambientação. Vamos começar então. O dia de ontem, vamos apenas dar uma relembradinha, nós trabalhamos com a organização do espaço e como isso é importante no nosso desempenho acadêmico. Nada melhor do que um espaço organizado para que a gente perca menos tempo para realizar as outras obrigações além do estudo, né? No dia de hoje, o que nós preparamos foi uma atividade para que nós possamos aprender a planejar o nosso tempo disponível para estudos, para trabalho, para as atividades de lazer. Eu não sei se vocês sabem, os cientistas acreditam que nós temos dimensões de tempo. E como assim dimensões de tempo? É como se o tempo fosse dividido em pequenas partes. Uma parte é o nosso tempo acadêmico, outra parte é o nosso tempo de trabalho, outra parte é o nosso tempo de lazer. E cada uma dessas partes nós percebemos enquanto ser humano de forma bastante diferente. Um exemplo bom é, por exemplo, quando a gente está numa atividade de lazer em que está super agradável, o que acontece? A gente nem vê o tempo passar. Em compensação, quando a gente está numa atividade chata, enfadonha, cansativa, parece que 10 minutos levam absolutamente uma eternidade. Então, essa sensação e essa percepção do tempo, ela varia, né? De pessoa para pessoa, nas idades também, quando somos mais jovens, quando somos mais velhos, tudo isso vai variando com o passar dos anos, certo? Nossa percepção de tempo, se ela é diferente, se ela varia entre, né, cada pessoa percebe de um jeito, é importante lembrar sempre que uma coisa é certa, que o tempo não para. Existe um cantor já falecido dos anos 80 chamado Cazuza, talvez alguns de vocês nem tenham conhecido, nem tenham ouvido falar. Ele tinha uma frasezinha bem legal sobre isso, ele dizia: o tempo não para. E de fato o tempo não para nenhum de nós. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente vai fazer com esse tempo corrido que a gente tem percebido, que a gente tem sentido, como é que a gente vai fazer para conciliar trabalho, casa, filho, irmão, bichos de estimação, estudo? Como é que se faz para conciliar todas essas atividades num único tempo que cabe num espaço de 24 horas? Pergunto para vocês. Para completar, não fosse suficiente essa quantidade de atividades que a gente tem que realizar durante um dia, nesse espaço de 24 horas, a gente ainda teve nos últimos 6 meses mudanças significativas nas relações, certo? Sociais, de trabalho, acadêmica. Ou seja, a pandemia de Covid-19 nos obrigou a estar dentro de casa e não diferenciar mais essas dimensões de tempo, do que era o tempo para o trabalho, do que era o tempo para estar no IFB, do que era o tempo para estar com os amigos. Tudo isso ficou tudo junto e misturado. E ainda complexificou ainda mais essa nossa percepção de tempo. E aí eu pergunto novamente, e como fazer caber todas essas dimensões de tempo e todas essas atividades nesse espacinho das 24 horas? Só existe um jeito, a gente precisa se planejar e se planejar muito bem, muito direitinho. E a proposta de hoje para vocês é trabalhar então o nosso planejamento do tempo. Vamos aprender como fazer? Mais uma vez, uma coisa que não deve sair da nossa cabeça quando a gente está falando de planejamento é que estar ocupado não significa ser produtivo, certo? Se você se ocupar durante o dia todo com 1000 pequenas coisinhas urgentes e não der atenção para aquelas coisas que de fato são importantes para você naquele dia, você vai finalizar o dia com uma sensação de exaustão e de inoperância e de ineficiência, porque você se ocupou com coisas muito pequenas, coisas miúdas, que muitas vezes até poderiam ser delegadas, poderiam ser transferidas para outras pessoas realizarem.
Partindo então do pressuposto de que estar ocupado não é ser produtivo, o que eu posso fazer para então ser de fato produtivo? A primeira coisa é ter clareza de quais são as atividades que são da sua alçada, que são da sua obrigação e que precisam ser realizadas. Para você ter essa clareza, você vai precisar do quê? Pegue aí papel e caneta e vamos começar a listar as atividades que você tem que fazer. E aí você pode já ir dividindo, mas muito livremente, sem nenhum critério, quais são as atividades que fazem parte do cotidiano e aquelas outras atividades que não fazem parte do cotidiano. Atividade cotidiana é fazer almoço, cuidar dos irmãos, olhar os ambientes de aprendizagem, participar das aulas, fazer almoço, fazer a limpeza da casa, tudo isso são atividades cotidianas. E existem outras atividades que não fazem parte do cotidiano, mas que são importantes de estarem na lista. Por exemplo, aquelas atividades que ficaram como pendência do semestre anterior. Alguns de nós, às vezes, deixam um rabinho no semestre anterior, uma matéria que você não teve uma boa nota, que você vai precisar fazer alguma atividade para recuperar. Então, todas essas coisas têm que caber dentro da sua lista de atividades. Agora você vai listar livremente todas as atividades que vierem na sua cabeça. Certo? Depois de listar tudo mesmo, dê novamente uma lida na sua lista, do início ao fim, dê uma passada de olhos nela assim, vá olhando item por item, para ver se não faltou nada. Quando você chegar no final da sua lista, que você estiver seguro que as suas atividades são de fato aquelas que você listou, o que você vai fazer? No outro verso do papel, ou numa outra folha, se não couber, você vai desenhar uma tabela, como a que eu vou mostrar agora aí no vídeo para vocês, onde você vai colocar colunas. E agora você vai começar a distribuir essas atividades por categorias. A primeira categoria é aquelas atividades que são urgentes, que todos os dias você precisa fazer. Almoço, por exemplo, está dentro dessas categorias que são urgentes, certo? Você vai colocar também uma categoria, uma linha, uma coluna, para aquelas atividades que são importantes. E entre essas atividades importantes, então, por exemplo, aquelas atividades que eu acabei de citar, aquelas que ficaram com pendência lá do semestre passado. Ou se planejar ou se organizar para quê? Para o início do semestre. Essas são atividades importantes. E numa terceira coluna, você vai colocar todas aquelas atividades que podem ser delegadas, que você pode transferir para alguém, que alguém vai poder fazer para você. Aí você vai, então, prepara a sua lista nas 3 colunas. Vou mostrar para vocês agora um modelo que vocês podem utilizar. Façam à mão mesmo aí com a sua canetinha e o seu papel. Distribuiu então todas as atividades nas 3 colunas? Urgente, importante e delegáveis. Distribuiu todas as atividades ali. Agora você vai estabelecer suas metas de tempo, ou seja, seus prazos, suas metas temporais. Você vai fazer novamente essa tabela, agora colocando as 3 colunas, mas você vai colocar uma coluna e do lado outra coluna menorzinha para os prazos. Urgente e os prazos, importante e os prazos, delegáveis e os prazos. E você vai novamente fazer o exercício de redistribuir todas as atividades naquelas colunas, só que agora você estabeleceu prazos e metas para realização. Elas não vão ficar livre, leve e solto e você fazer quando puder. Não, ali você vai ter clareza de qual é o tempo que você tem para realizar aquelas atividades. Agora que suas atividades já estão todas distribuídas por categorias e também com seus devidos prazos, o que você vai fazer? Você agora vai planejar as suas semanas. E essa vai ser a sua atividade final do dia de hoje. Você vai fazer um planejamento para um prazo de 30 dias. Nesses 30 dias caberão 4 semanas, certo? Que é o equivalente a um mês. Então, na primeira semana, você vai distribuir parte daquelas atividades que você já listou com aqueles prazos que cabem naquela primeira semana. Para a segunda semana, você vai colocar aquelas atividades que têm prazos com 10, 15 dias para entrega.
Na terceira semana, a mesma coisa. Na quarta semana, do mesmo jeito. Então, agora você vai se planejar. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um modelo bem simplesinho, do mesmo jeito, faça à mão, para você poder, então, começar a fazer o agendamento das suas atividades. E assim você vai ter clareza e você vai ver ali materializado, né, no papel, o agendamento das suas atividades, para você distribuir de forma que fique equilibrado, que caibam todas essas coisas e que sobre tempo também para suas atividades de lazer. Quer dizer, as atividades outras, urgentes, importantes e delegáveis, elas não têm que roubar todo o seu tempo de qualidade, por exemplo, também para estar com as pessoas que você gosta. Assim que você terminar o agendamento das suas 4 primeiras semanas, que você conseguir ver, né, aquele prazo, né, aquele período de um mês, todo ele agendado com as suas atividades, né, obrigatórias, urgentes, importantes, você vai fazer o seguinte, você vai postar para a gente esse trabalho do agendamento das suas atividades no Google Sala de Aula no dia de hoje, 25/11. Você vai colocar lá para a gente, certo? Como a sua atividade da ambientação do dia de hoje. E agora eu queria dar algumas dicasinhas para vocês. Vocês vão encontrar também no Google Sala de Aula alguns modelos que são chamados planners, né? Que é um nome em inglês, que é o nome do cara que inventou essa ideia de planejamento dentro dessas estruturas de agenda e tal. E aí o nome do formatinho lá, né? O nome do instrumento virou planner para combinar com o nome do inventor. Lá tem vários modelos de planner para vocês. Tem planner diário, tem planner semanal, tem planner mensal, tem até um planner anual que a gente colocou lá para vocês. Vocês podem dar uma sapiada lá, né? E se puderem, se for possível e também se quiserem, claro, podem imprimir e fazer o seu agendamento agora de uma forma mais organizada, né? Mais didática, dentro desses modelinhos prontos. Se não, você mesmo pode produzir o seu planejamento, você mesmo com régua, papel e caneta, você mesmo pode produzir o seu material de planejamento. O importante é que isso esteja registrado e que você possa ir olhando, de preferência todos os dias, aquelas tarefas que foram sendo cumpridas e aquelas que não foram cumpridas. Agora eu vou deixar aqui para vocês 20 dicas de fazer com que o planejamento tome corpo e seja incorporado por vocês como um hábito, né? Um hábito que venha a ajudar na vida acadêmica e na sua vida de uma forma geral. Vamos lá olhar as 20 dicas, foram preparadas com muito carinho para vocês.